Olá, sejam bem-vindos a esse bate-papo. Hoje a gente fala sobre alimentação saudável e a trajetória do Rafael Vaz, que é empresário, está à frente da Vero Brodo, que eu quero saber essa história. Rafael, bem-vindo. Prazer, Lilian, poder estar aqui e compartilhar um pouco aí dos nossos aprendizados e da nossa visão. Vamos começar do começo desse aprendizado? Como é que você decidiu ser empresário? Como é que começou a tua trajetória? Legal. Eu venho de um berço empreendedor, né? Minha família, minha mãe, ela é sócia de um grupo de medicina diagnósticas, que é o Grupo Sabin. Hoje está presente aí quase em todos os estados do Brasil. E é uma referência que eu tenho em casa, né? Ela traz isso muito do avô, do pai dela, né? Então eu tenho essa referência dentro. Sempre fui um apaixonado, né, por negócios. Desde pequeno tive algumas ideias de trazer marcas de fora, abrir lojas, enfim, sempre fui um entusiasta disso. E acabou que em 2014 foi quando eu tive minha primeira experiência, né, onde eu montei uma marca de açaí, né, olhando. Sempre tive uma coisa que me incomodava, que o açaí é uma fruta que é brasileira, só que o maior mercado do mundo ainda é o americano, né? Eu falei, poxa, como assim, né? Então surgiu ali o interesse e esse projeto me levou aí para os dias de hoje, que foi muito aprendizado ao longo desses mais de 10 anos aí que a gente está nessa caminhada, né? E aí a gente pensa, né, olhando para você, minha família já é do meio, não sei o que, é tudo fácil. Não, né? Nem um pouco, né? O que você precisou aprender? Você fez administração. O primeiro Correto. aprendizado é esse, né? Acho que o primeiro, assim, eu sempre fui muito entusiasta de estudar, de estar aprendendo, né? Eu busco conhecimento, não abro mão de fazer cursos. Tem que manter realmente esse aprendizado. Mas, sem dúvidas, né, o aprendizado que a gente tem no dia a dia, ele é muito mais forte, né? Quando a gente tem realmente a oportunidade de estar ali junto às pessoas, aos colaboradores, ao mercado, é onde o aprendizado vem. E isso, às vezes, é muito dolorido, né, nesse processo de aprendizado. Então, ao longo dessa minha trajetória, né, de empreender, já tive casos, né, de sucesso, mas também de insucessos, né, que me moveram a estar como nós estamos hoje, né, ao projeto chegar com a maturidade que está hoje, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos já falar, você está celebrando aí 1 ano da tua empresa, a Vero Brodo. Como é que surgiu a ideia de colocar caldos de uma forma tão prática e tão nutritiva, sem conservante, para a população? Bom, do açaí, né, ele me levou, como tinha uma demanda muito forte fora, e quando a gente fala de exportação, a necessidade de garantia de qualidade, de certificação de uma fábrica, ela é fundamental, né, para as negociações, para grandes grupos e para a segurança nossa, né? Quando a gente está trabalhando com alimentação, é um risco muito grande, é aquilo que está indo para o consumidor final. Então tem que ter um cuidado e esse trabalho por trás. Então, nesse sentido, acabou que a gente começou uma busca por um parque fabril, e foi ali em 2018 que eu conheci a Global Fruit, que é uma indústria que fica em Minas Gerais. Nós assumimos essa indústria, né, e eu fui lá, curioso, eu fui para ver açaí, que era na época, e a única coisa que não tinha nada lá era de sorvete, de açaí, nem nada, mas era um parque voltado para processo de fruta, então processava manga, goiaba, entre outras frutas, e envasavam sucos em embalagens Tetra Pak. Então ali eu enxerguei uma oportunidade com essa vivência internacional, esse modelo de negócio que é ser uma empresa terceirizadora, é um conceito que já é muito comum lá fora, né? E aqui no Brasil até então não era uma prática especializada das indústrias de alimentos, principalmente em bebidas, né, não alcoólicas. Então foi aí que a gente teve esse gatilho de entrar nessa indústria. Foi um aprendizado, aí veio um outro MBA que a gente estava falando de estudar e tudo, né? Realmente foi na prática ali, de estar no chão de fábrica, de morar dentro da fábrica, literalmente, de estar ali na cidade, de vivenciar no interior de Minas, uma cidade de 50 mil habitantes. Foco total. Foco total dentro do negócio. E ali foi um aprendizado muito grande, né? A gente entrou dentro dessa indústria. Hoje, essa indústria que é global, ela é uma das principais envasadoras da Coca-Cola, dos sucos do McDonald's, entre outras grandes marcas do Brasil. Terceirizamos marca própria de várias redes de supermercado com sucos. Então, é uma indústria muito voltada para esse modelo de negócio. Só que nesse caminhar, eu sou um apaixonado, entusiasta por gastronomia, eu gosto de cozinhar, eu principalmente gosto muito de comer. Então, assim, a gente tem uma identidade com a cozinha. E lá fora, nos Estados Unidos, Europa, eu morei fora para fazer um mestrado, né?
E nesse sentido eu cozinhava e usava esse tipo de caldos, né, que são os caldos culinários, caldos líquidos. E aqui no Brasil eles ficaram muito conhecidos pelos tabletes, os cubinhos que a gente vê no mercado. Só que aqueles tabletes, eles não têm nenhum benefício nutricional, ele é um realçador de sabor, mas a que custo, né? E hoje a população em si ela está muito voltada a isso, a buscar melhores produtos, saber ler ingredientes. Então a gente entende que o consumidor hoje, ele não pode mais ser enganado, né? Ele quer entender o que realmente ele está consumindo e vem nesse sentido. Então, nessa construção, né, realmente a indústria trazer um produto de valor agregado, surge a ideia, né, da gente lançar os caldos da Vero Brodo, né, e a gente trouxe esse produto, tem um ano agora, a gente lançou em junho de 2024, e tem sido uma jornada muito bacana dentro da Vero Brodo. Qual foi o principal desafio nesse um ano? Porque a gente sabe que em um ano de empresa muitas fecham as portas, porque, enfim, burocracia, abertura de mercado. Como é que foi a pesquisa que vocês fizeram, principalmente para lançar um produto como esse e entender a demanda do consumidor? Legal sua pergunta. Bom, quando nós estudamos, se for analisar o mercado desses tabletes no Brasil, é um mercado de quase 4 bilhões de reais em 2024. Então a gente falou, poxa, tem uma oportunidade aqui nesse negócio e a gente começou a desenhar um projeto todo por trás, com muita pesquisa, né? Foram mais de 2 anos de planejamento, de trabalho, realmente desenvolvimento de marca. O conceito Vero Brodo significa o verdadeiro caldo em italiano. Então, essa questão da comida afetiva, da ancestralidade, né? De você realmente resgatar um alimento que era do passado de uma forma muito simples, né? Está pronto um produto que passa por 24 horas de cozimento. Então pensa ali a complexidade que tem dentro de um produto e você tem isso de fácil acesso. Então, assim, um dos grandes aprendizados que nós tivemos e está sendo um dos grandes desafios, melhor colocar assim, é a questão de construção de categoria. Por quê? Essa é uma categoria nova. Apesar de já se conhecerem sobre caldos, é um novo posicionamento, aonde que esse produto vai estar posicionado dentro da loja, como que nós comunicamos para o consumidor, como que usa a aplicação desse produto, os benefícios, enfim, tem toda uma construção que a gente vem desempenhando, tanto nas redes sociais e muito no objetivo da Vero, nós trouxemos uma grande celebridade, né, para poder estar junto conosco, justamente nesse objetivo de conseguir ter esse tipo de comunicação e explicar ao consumidor sobre o que é caldo culinário, né? E foi aí que nós fizemos um convite, trouxemos a Ivete Sangalo com o esposo dela, que é o Daniel Cage, que é um nutricionista, né? E ele agrega muito, então vê essa questão da maior comunicadora do Brasil junto a um nutricionista técnico, né? E uma pessoa super bacana que está com a gente no dia a dia e acompanhando essa trajetória. Não, e que estratégia de comunicação, né? Ivete Sangalo, aquele mulherão que pula horas num trio, falando que toma caldo de ossos, por exemplo. Para dar energia, pra né? dar energia, quem não vai tomar porque quer, né? Ter o pique da Ivete Sangalo para muito menos, né? É isso aí. E é um produto que traz muito essa questão do colágeno, de proteína, dos aminoácidos. Então é um produto muito rico, né? Que além de tudo, de sabor, ele tem uma visão também nutritiva. É isso que eu queria te perguntar em relação à nutrição. Quando a gente fala num produto que está numa embalagem, muita gente já fala, não saiu da panela para a mesa do brasileiro, foi para uma embalagem. Como é que se conserva fora da geladeira, Legal. Já que é necessário que se coloque conservante, um monte de coisa que a indústria, quando fala na indústria... Sim, tem essa percepção, né? Eu acho. Como é que você coloca o produto como natural e passa por tá numa embalagem? Perfeito. Como eu citei, né, hoje os nossos alimentos são alimentos de verdade, né? Essa questão de 100% natural, não tem nada de conservantes. O que vai dentro da embalagem é realmente alimento, são ossos de boi, de frango, carne, vegetais, cebola, alho, não tem nada de aroma, de artificial, nem nada similar nesse sentido. Como que nós conseguimos isso? É com tecnologia, né? Hoje temos a tecnologia da embalagem, que é uma Tetra Pak, e isso ele passa por um processo de pasteurização, que você eleva uma temperatura, você esteriliza esse produto, mata os micro-organismos que tem dentro,
e você consegue preservar por 1 ano, 18 meses, ou o que for dentro dessa embalagem, que ela é totalmente protegida de oxigênio e tudo isso. Infelizmente, né, teve um movimento, quando falam da caixinha, essa questão, foi muito do que, na verdade, o problema é o que o pessoal colocou dentro da caixinha, né, que não precisava ter muita coisa dentro, né? Então, isso foi uma questão que, acho que para o mercado, para preço, para ter uma competição nesse sentido, os sucos, né, eles ficaram muito conhecidos nisso, mas mesmo dentro da categoria de sucos, nós temos os sucos integrais e todos que estão dentro da embalagem. Então, é um outro desafio, né, desmistificar essa questão, mas o que está por trás realmente é essa tecnologia de processo. E agora, quais são os próximos passos de vocês? Qual a expansão, o tipo de expansão que vocês pretendem? Vai para fora do Brasil? É só Brasil? Vai continuar só com caldo? Vem outros sabores? Vem outros produtos? Muda o nome de Vero Brodo para Vero outra coisa? Tem muita coisa aí, né? Conta que dá um spoiler pra gente. Eita, mas assim, a gente é muito inquieto, né? Então, estamos conversando, a gente escuta o mercado, entende o que está tendo de demanda, e surgem sim outras famílias, né? Hoje, na Naturaltech, nós estamos lançando o creme de cebola. Então, assim, para poder fazer uma sopa francesa, né? Botar um queijinho, gratinar, fica uma sopinha já pronta, assim. E começa a surgir uma outra família de cremes. Abóbora, enfim, tem outras questões que depois, né, a gente pode ir acompanhando. Mas surgem aí realmente outros produtos que a gente começa a enxergar possibilidades, sopas, né? Então, sopas prontas, nutritivas, proteicas. Então, acho que tem muita coisa que está caminhando. O mercado brasileiro virou uma febre, né, na questão de proteína, só que é uma questão que está muito voltada para o doce. E a gente realmente quer trazer uma questão que você consegue trazer os nutrientes, uma proteína de uma outra forma. Uma forma que seja uma salgada, mas num paladar, né? A gente não abre mão da funcionalidade da nutrição, porém, não abrindo mão do sabor. Mercado permanece no Brasil? Que estados? Estados mais frios ou mais quentes? Como é que vocês estão lidando com essa questão continental que é o Brasil, Sim, né? Essas dimensões. Bom, na questão de exportação, nós já temos algumas atividades que estão acontecendo, tanto para o Canadá, Paraguai também já tem produto que já está indo, e temos sim um braço de exportação, né? Existe aí algumas questões internacionais que a gente tem que ir trabalhando, regulatório e tudo isso, mas é um processo natural, né, que a gente oferece, está dentro do nosso plano, muito porque o Brasil é um grande produtor de matéria-prima. Então, sim, nós temos grandes condições de estar competindo fora, de estar levando esse tipo de produto, e isso é uma parte da nossa estratégia. Tá maravilha. Rafael, eu queria te agradecer pela tua presença aqui, muito obrigada. Você vem aqui quando completar 2 anos para contar mais novidades para a gente, mais planos de expansão, que a gente quer ver isso, empresário crescendo. Obrigada, Maravilha, viu? obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.